Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 5 empresas da bolsa lucrativas e perenes que estão sendo negociadas abaixo do seu valor patrimonial. E sim, o Barsi tem quase todas elas. E não, nenhuma delas são ação de oportunidade, são ações previdenciárias. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores, como é que vocês estão? Sempre lembrando que eu deixo alguns livros na descrição caso você queira se aprofundar. Sim, como eu disse no vídeo, as ações que eu vou trazer hoje aqui para você são componentes da carteira previdenciária do Barsi, possuem histórico lucrativo, são de setores perenes e são sustentáveis ao longo do tempo. Antes de mais nada, uma breve explicação. O que significa negociar abaixo do seu valor patrimonial? Significa que o valor de mercado das ações na bolsa de valores é inferior ao valor de patrimônio líquido daquela empresa, daquela companhia. E o que é o patrimônio líquido? Ela é uma métrica contábil que mede os ativos descontados dos passivos da empresa. Em resumo, é o que? É eu pegar o conjunto de bens e direitos de uma companhia e descontar as suas dívidas. Ao final dessa conta eu tenho patrimônio líquido. Então, no final das contas, o que significa uma empresa ser negociada abaixo do seu patrimônio líquido? Significa que se eu juntar todos os prédios, todos os imóveis, todos os direitos daquela companhia e totalizarem, por exemplo, 100 milhões de reais, mas na bolsa de valores a empresa valer 50 milhões de reais, o que eu tenho aí? Que ela possui uma relação preço sobre valor patrimonial de 0,5. É a metade. Significa pensar o seguinte, de uma forma bem grosseira, que eu compro um patrimônio inteiro de 100 milhões, um conjunto de edifícios, imóveis e terras, por exemplo, lá da Klabin ou da Suzano, quem sabe? É só um exemplo, não que essas empresas estejam negociadas abaixo do valor patrimonial, pois elas não estão. Eu pego 50 milhões e compro tudo isso. Tá, Luan, e o resto, os outros 50 milhões, veio de graça. E você fala, sério que dá pra fazer isso na bolsa de valores? Sim, principalmente na brasileira. É por isso que o Barsi repete, não sem razão, que o mercado brasileiro é um mercado de oportunidades, não de risco. Porque você acha essas oportunidades malucas, algo que você não encontra nos Estados Unidos, que é um mercado muito mais robusto, em que os players não deixam uma empresa chegar a esse ponto, a não ser que esteja prestes mesmo a falir. E só lembrando para vocês que essa perspectiva de comprar ativos baratos é uma filosofia de investimento a qual eu sigo, que é o Value Investing, que foi idealizado pelo Benjamin Graham, que é o mentor do Warren Buffett, e também inspirou, por exemplo, grandes gestores como Howard Marks, tendo escrito esse livro muito famoso, Investidor Inteligente, que eu deixo também na descrição. E o Howard Marks, que é alguém muito famoso no mercado internacional, um dos maiores gestores do planeta, segue integralmente a filosofia do Benjamin Graham, sempre expondo que o bom gestor, o bom investidor precisa comprar barato, e ele não necessariamente precisa vencer o mercado o tempo inteiro. Em ciclos de alta, o bom investidor vence o mercado muito facilmente. Basta comprar qualquer coisa. Quem comprou em 2016 ações no Brasil, ganhou dinheiro com qualquer coisa, exceto raras exceções, porque é um ciclo de alta. Mas o bom investidor, na verdade, conforme diz Howard Marks, é aquele cara que em ciclos de baixa perde menos, possui carteiras defensivas. E o Value Investing possui esse potencial de te trazer uma carteira defensiva porque você assume um risco pequeno ou quase zero ao comprar ações abaixo do seu valor patrimonial ou valor intrínseco. Enfim, vamos às 5 empresas. A primeira delas é o Banco Banrisul. É o Banco Estatal do Rio Grande do Sul, possui mais de 80 anos de existência, é um banco lucrativo, paga ótimos dividendos, altíssimos mesmo, e negocia aí uma relação preço a valor patrimonial de 0,5, que é aquela história que eu te mostrei. É como se você comprasse por 50 milhões algo que vale 100 milhões de patrimônio líquido. Veja que é um banco que tem quase 10 bi de disponibilidade de caixa e um pequeno valor de mercado abaixo de 5 bilhões de reais, sendo uma small cap. De fato é um banco extremamente barato e, conforme disse um inscrito em um vídeo, de fato é um banco que está muito de graça. Não é uma recomendação, mas os dados dizem por si só. A segunda empresa, também do setor bancário, setor perene, é o Banco do Brasil. Vocês sabem que a minha maior posição é uma empresa que vai pagar dividendos bem maiores do que estão sendo pagos. Nos últimos 12 meses pagou R$2 por ação, mas vai pagar tranquilo uns R$2,50 com o que está lucrando. Está sendo negociado a 0,6 valor patrimonial. Significa que eu não compro com 50 milhões 100 milhões, mas eu compro com 60 milhões 100 milhões. Ainda está de graça, recebo 40 milhões de graça. E no caso do Banco do Brasil, ele segue negociado abaixo de 90 bi ou 15 bi de dólares, mas tem um patrimônio líquido de 136 bilhões de reais. Com uma disponibilidade de caixa acima de 50 bilhões, tá bom? Ah não, mas é o risco político. Cara, que risco político tem diante de tudo isso? É a minha opinião, não é uma recomendação. Cada um sabe o que faz com o seu dinheiro. Terceira empresa, do setor elétrico, Copel. A Copel é a companhia energética do estado do Paraná, o estado no qual eu moro. Pagou um dividend yield
acima de extraordinário por conta de eventos não recorrentes. 1,50 por ação a uma ação que vale R$6 é mais de 20% de yield, uma porrada. É uma companhia que historicamente não pagava tantos dividendos, mas começou a pagar agora. Negocia a 0,8 valor patrimonial, significando que eu compro algo de 100 milhões por 80 milhões. Já não é mais considerado uma small cap, mas ainda assim, com patrimônio acima de 20 bilhões de reais, negociada a 15,16, tá de graça. Quarta empresa, agora do setor de saneamento, Sanepar. Aqui trago as ações preferenciais, que hoje negociam abaixo de R$4, pagam um yield mediano de 5, 6%, mas o que as pessoas gostam de Sanepar não é por causa do dividend yield, mas da rentabilidade histórica, que é gigantesca, uma das maiores da bolsa para empresas que pagam dividendos. E é uma empresa que sofreu demais aí nos últimos meses. É um cai sem fim. Só que é uma empresa que, igualmente a Copel, negocia a 0,8 valor patrimonial. Ao contrário da Copel, é uma small cap, abaixo de 6 bilhões de reais de valor de mercado, possui um patrimônio líquido aí de 7,5 bi, uma dívida líquida bem baixa, bem controlada, só que mesmo tendo um valor patrimonial de ação acima de R$5, negocia abaixo de 4. Será que tá barato? E a última empresa também do setor de saneamento é a Copasa, a qual eu tenho na carteira. A Copasa, que tem o código CSMG3, só negocia ações ordinárias do mercado por estar listada no novo mercado. A companhia de saneamento básico do estado de Minas Gerais possui um dividend yield também extraordinário, mas por conta de eventos não recorrentes, você sabe que agora esse dividend yield vai cair bastante, apesar dela agora ter um payout mínimo de 50%. Mas ainda assim é uma empresa que negocia a múltiplos bem similares ao da Sanepar. E agora com essa queda nas ações fez a ação chegar aí a um valor de mercado de 5 bilhões de reais, possuindo uma dívida líquida também bem próxima da Sanepar, com um patrimônio líquido de quase 7 bilhões de reais. Você acha que tem desconto? O valor patrimonial da ação é de R$17,50. Enquanto isso, a ação segue solada para a casa dos R$13, chegou a R$12. Por quê? Por conta do último balanço que não agradou o mercado, mas bem justificado por eventos não recorrentes, principalmente por condenações administrativas que a Copasa pagou e por programa de demissão voluntária, algo que não acontece a todo trimestre, a todo ano. Então é preciso ter calma e é nessas situações que o mercado precifica exageradamente para baixo que você deve comprar. Não estou fazendo recomendação, mas é em momentos de dificuldade no mercado ou mesmo na empresa que as suas ações ficam de graça. E é aí que o bom investidor aproveita as oportunidades. Dessas ações a gente sabe que o Barça tem o Banco do Brasil, Copasa, a Luize colocou Sanepar e Copel. Só o Banrisul que a gente não tem certeza. De qualquer sorte, não fiz clickbait para vocês. São empresas de setores perenes, setor bancário, financeiro, energia elétrica, saneamento básico, todas sustentáveis, com histórico lucrativo, não apresentam prejuízo e mesmo assim extremamente descontadas. Todas obviamente com uma característica comum, são estatais. Mas não é porque são estatais que você vai deixar de investir, afinal o Barça investe em quase todas elas. Tendo enfrentado cenários políticos bem mais desastrosos ao longo desses mais de 50 anos que ele tem de trajetória como investidor. Mas então, conta aqui pra mim, quais dessas 5 empresas você tem na carteira? Deixa pra mim nos comentários. E também já conta pra mim se você continua comprando. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!